vontade, guiando-se sempre com os objetivos, bem? Porque é muita matéria, nós estamos a tentar reduzir, tentar ao máximo reduzir, porque é importante, ok? Aí eu vou pedir um favor para vocês porem os vossos microfones no silêncio, para eu poder falar à vontade e não ser constantemente interrompido, tá bem? Eu tenho filhos que estão a ter aulas online, é uma grande confusão, sala, então interfere um bocado. Então, se a gente puser um silêncio, nós estamos à vontade, podemos estar no meio de outras pessoas, mas podemos também estar a ouvir a aula e as outras pessoas também estarem a fazer, os outros já fazem. Bem? Então, eu ainda não vi nenhum. Estou à espera, vamos lá, eu quero olhar para alguém quando estou a dar aula. Estou à espera. Tem 62 alunos aqui. Uns 2 ou 3 pessoas podem ligar a câmera. Se não, ok? Tá bem. Então, nós vamos começar pela patologia digestiva. Vamos começar pela patologia da cavidade oral. Então, nós vamos falar da patologia da cavidade oral e também da patologia das glândulas salivares. Bem? Então, nós temos aqui 2 casos clínicos, ok? Um caso de 2 mulheres grávidas, ok? Que aparecem na consulta com as seguintes lesões que estão ali identificadas naquela imagem. E são lesões dolorosas que iniciaram há 3 dias. Então, eu quero um voluntário para me dizer o que é que ele acha. Primeiro, para descrever a lesão, o que ele acha que seja diagnóstico, ok? Não estão a ser avaliados, está bem? Um voluntário. Eu não quero chamar alguém. Pode ser alguém que já saiba um bocadinho mais, posso voluntariar. Eu já disse, não estou a avaliar ninguém. Bem? Quero uma ideia de algum aluno. Para tornar a aula mais interativa. Senão, eu vou enviar a aula a vocês. Depois ficam não precisam que eu esteja aqui a explicar alguma coisa, porque se calhar já sabem tudo. A disciplina da anatomia primeiro, acho que não é? Gente, sim, ok, vamos. Bom dia, doutora. Sim, princesa, bom dia. Bom dia. Vou ler o caso ou posso só descrever?
infecção por herpes simplex 1. Os dois. Correto. Agora, se é um ou dois, aí a gente já não se vai ter. Ok? Muito bem, obrigada pelas participações. Ok, nós quando vamos falar da cavidade oral, nós temos que nos lembrar de todos os órgãos que lá estão, não é? Porque qualquer lesão que apareça lá, nós temos que fazer uma correlação. Está? Então, nós temos a mucosa bucal, temos a língua, a gengiva, temos vários órgãos na cavidade bucal, os dentes, a mandíbula, o maxilar, as glândulas sobre nós ainda temos a maxilar e depois temos a maior de todas, ok? Que é a glândula parótida, bem? Vamos dividir a patologia inflamatória, infecciosa e neoplástica. Vimos naquela imagem muito bem que a princesa disse que tratava-se de uma úlcera, ok? E as úlceras mais frequentes na cavidade oral são as úlceras aftosas. A maior parte de vocês já deve ter tido uma úlcera na cavidade bucal, com certeza absoluta, quase todos, ao longo da nossa vida temos, a maior parte, bem? Elas normalmente são lesões muito superficiais, mas causam muita dor. E tem uma característica, uma vez que apareceu a úlcera, nós já temos que ficar cientes que elas apareceram mais uma vez, ou duas ou três vezes ao longo da nossa vida. Então, elas têm a particularidade de serem recorrentes, ok? E elas podem se localizar tanto na mucosa bucal, como na gengiva, na língua ou nos lábios. Qualquer lesão superficial ou linguística que ocorra, a gente normalmente diz que é uma úlcera aftosa. A etiologia é desconhecida, não sabe porque é que as pessoas aparecem com úlceras, mas em vários casos, alguns casos, a gente consegue fazer alguma associação com algumas doenças sistémicas, bem? Com o HIV, por exemplo, a gente vê nos dentes de HIV, o estresse, okay? É um dos fatores que a gente observa muito, a gente quando está estressado, de repente depois você começa a sentir uma dorzinha, quando abrimos a boca está lá uma úlcera que apareceu, que não foi devido a um trauma que a gente tenha tido, apareceu simplesmente. As vitaminosas também, okay? O consumo de cigarro, okay? Elas têm uma característica, elas são autolidadas e não precisa fazer um tratamento. Assim como apareceram, elas também desaparecem. Uma semana, 10 dias e elas desaparecem, tá bem? Só que elas causam muita dor e nós, tudo que nos causa dor é desconfortável e nós queremos aliviar logo aquela dor, tá bem? Existem vários tratamentos, ok? Para aliviar a dor e também para diminuir o processo inflamatório, ok? Existem depois aquelas medidas também caseiras que nós fazemos, que o processo também é a mesma coisa, que estamos a servir a pôr como analgesia e anti-inflamatório. Então, nós temos aqui, nesta imagem, observamos aqui duas pequenas úlceras, enquanto na primeira imagem nós observamos uma úlcera um bocadinho mais profunda, esta aqui é mais superficial. Depois, em relação ainda aos processos inflamatórios, nós vamos para os processos inflamatórios das glândulas salivares. A inflamação da glândula salivar chama-se cialoadenite, tá bem? Ela pode ter várias etiologias, desde um traumatismo a uma infecção, ok? Neste caso, a infecção, ela pode ser bacteriana, mas a maior parte é de causa infecciosa viral. E a que nós mais conhecemos, mais observamos mais é a parotidite, tá bem? Ou a papeira, que a gente diz, os brasileiros falam de cachumba, ok? Ela é também autoimune, ok? Existem vários tratamentos que a gente às vezes faz aqui localmente. Alguém conhece algum tratamento local? A maior parte de vocês, se calhar, apanhou a parotidite, a papeira, ok? Qual foi o tratamento que fizeram? Um voluntário, para me dizer qual foi o tratamento que fez, se lembra, ou então tenha um irmão mais novo que recentemente teve, qual foi o tratamento que os pais
aplicar no seu irmão, ou nele próprio. Um voluntário, 1 minuto só, vamos. Olha, alguém até já tem uma criança ao lado, vamos. Doutora, bom dia. Sim, Fred, bom dia. Uhum. Sim, já tive alguns primos que já tiveram. Já ouvi sobre 2 tratamentos. O primeiro é sobre a aplicação de Colgate dissolvido. Pode ser, sim, pasta. Foi aquele inchaço, dependendo do grau também. E isso está a falar mesmo na glândula parótida aqui? Sim, sim. Uhum. Obrigada, Fred. Sim. É a primeira vez que eu ouço de cinza. Normalmente, eu já ouvi de um colar da maçaroca, a espiga de milho, não é? Seda, o rabo de coelho, e esta é a primeira vez que eu ouço dessa da cinza. E também há outros que fazem, já não me lembro se é qualquer coisa com o pilão, já não me lembro muito bem como é que se chama, qualquer coisa. Alguém não Sim, essa do pilão também me recordo. Mas já assim só vi este ano mesmo. Ok, muito bem. Tá bem, então são as medidas que a gente faz, mas em princípio ela é autolimitada, então. Mas é uma coisa cultural nossa e mal não vai fazer, desde mesmo que a gente não esteja a ingerir coisas muito estranhas, em grandes quantidades, não há problema, se é só usar um colar, vocês têm o vosso filho, não é? E é tradição do vosso ou do vosso cônjuge, façam, não faz mal nenhum pôr um colarzinho. As minhas filhas andaram, uma andou com um colar de maçaroca, a outra andou com um colar do rabo do coelho, porque tinha a babá que dizia que tinha que se tratar assim. Eu disse, ok, vamos fazer isso, não faz mal nenhum, e elas já gostaram, tá bem? Ok. Então, só que tem um risco se nós não reduzirmos o processo inflamatório, ok? Quando o doente começa a cursar com febre, a gente tem que eliminar aquela febre, ok? E evitar os picos febris. Por isso, quando a gente vai prescrever um antipirético, e a gente sabe que a pessoa está com um processo infeccioso e sabemos que durante o processo inflamatório ele há de ter picos de febre, então nós devemos sempre, quando vamos aconselhar o doente, não é? A gente deve dizer ao doente, deve tomar o medicamento tanto em tantas horas, por exemplo, paracetamol, não é quando aparecer a febre, está bem? Não, é antes daquele. Primeiro ele, por exemplo, já está com febre, começou a tomar, então ele vai tomar daqui a 8 horas, antes mesmo de aparecer a febre, porque o objetivo é esse, que ele não tenha a febre, está bem? Porque neste caso, os picos febris, ok? Esta papeira de causa viral, ok? Este vírus pode também afetar o pâncreas ou então o escroto e provocar então risco de esterilidade. Vocês já ouviram muito bem várias pessoas a dizerem que tiveram parotidite e os homens ficam com medo de serem estéreis, não? Até eles terem o primeiro filho, eles sempre andam assim um bocadinho com medo. Sua mãe diz, para tu, quando tiveste aquela papeira, tiveste febre. O risco de ter febre e também ter, depois, mais tarde, esterilidade. Aqui era só para vos mostrar esta imagem, uma glândula sublingual, ok? Com inflamação, aumentada de tamanho, e aqui nesta região, a imagem parótida. Em relação às doenças infecciosas, muito bem, eu já não me lembro, desculpem o nome, já não me lembro quem foi o colega que disse muito bem, do herpes simples, herpes vírus simples, naquelas lesões. Então, o herpes vírus simples tem a característica também de provocar
lesões dolorosas e podem ser bolhas ou vesículas, ok? Elas também, alguém está a arriscar coisa ou sou eu que estou a arriscar isto? Quem é que está a arriscar a tela? Sou eu? Acho que sim. Resolveu riscar a minha tela? Quem é que está aí a riscar a tela? Agradecer que vocês tivessem. Fui eu agora. Mas como é que eu risquei sem nem mexer nada? Está aqui. Ok, deixa estar isso. Vai ficar com esse risquinho aí agora. Então, da mesma maneira que as úlceras afetosas, elas podem também estar associadas a alguns fatores. Neste caso, um indivíduo que teve uma infecção por herpes, o herpes fica alojado nas células nervosas. Ele fica ali, então, fica ali adormecido e, dependendo de alguns fatores que podem, então, reativá-los. É a mesma coisa, costuma depois a ter certos tipos de estresse pela luz, exposição à luz ultravioleta, a gravidez, ele está muito relacionado com alterações hormonais. A gente até vai ver na menstruação, há mulheres quando começam a menstruar, ver o período menstrual, começam logo a desenvolver também herpes, está bem? E o tratamento aqui é um bocado diferente do outro, ok? A gente tenta dar os analgésicos anti-inflamatórios, mas nós já temos uma causa etiológica e infecciosa. Então, nós podemos dar um antiviral, tá bem? Um antiviral tópico, ok? Ele pode também ter uma complicação, é a gengivostomatite herpética aguda, isto é, ela disseminar-se pela mucosa oral, tá bem? E nesse caso aí, às vezes até é necessário já tomar um antiviral sistémico, tá bem? Então, sempre que a gente tem um doente com herpes, também deve dizer algumas medidas, não é? Ele deve usar uma chávena única, acaba de tomar o chazinho dele, ou beber água, ele lave logo a chávena, porque se tiver outra pessoa pode chegar lá e lavar mal e usar aquela chávena. E então o vírus depois também vai se propagar para outra pessoa. Em relação à microscopia do herpes, o herpes é caracterizado, vocês observam aqui nesta imagem, no seu interior, por isso acho que foi a princesa, já não me lembro, que disse parece ter líquido, tem líquido lá dentro, e quando a gente vê o microscópio, observamos o líquido e também tem células inflamatórias lá dentro daquele líquido. E observamos também o próprio vírus, ou as partículas virais, são essas que são altamente contagiosas. Então são células, a gente observa aqui, células gigantes, ok? Vocês estão a ver aqui, são linfócitos, vejam o tamanho, não sei se são 100 vezes maior que o próprio linfócito, ou por aí fosse, não sei se estou a exagerar, mas é muito grande a célula, tá bem? E tem todas estas aqui, partículas aqui, meio vidro fosco, são as inclusões virais, okay? Que estão aqui todas, são múltiplas inclusões virais. Outra patologia da cavidade oral, que vocês conhecem muito bem, que é a candidíase oral, ok? Candidíase oral, ela vai aparecer quando o indivíduo tem também imunodepressão e vai depender também da virulência da cepa do Candida albicans que está ali e também da alteração da microbiota oral. A gente anda ali a exagerar em por exemplo, a fazer demasiados bochechos, a pôr antissépticos com grande concentração de algum soluto que não seja apropriado, também isso pode alterar a nossa microbiota oral, tá bem? Então isso vai concorrer para o aparecimento da candidíase oral. Existem várias
várias formas de apresentação. Nós conhecemos mais a pseudomembranosa, que é, nas crianças a gente diz que é sapinho. Quando vocês ouvirem algumas mães a dizer, o bebê tem sapinho, meu filho, vocês têm que logo relacionar que é candidíase oral, tá bem? Por causa da higiene, principalmente a candidíase oral nas crianças vai aparecer por causa do uso da Xuxa, okay? Quando a gente não lava bem, ou a chupeta do biberon, tá bem? Aparece muito nisso nas crianças. Mas nós temos outras formas de candidíase oral, que é a eritematosa, ok? Fica assim avermelhada, esta parte esbranquiçada que vai nos fazer recordar da candidíase oral, e podemos também ter a hiperplásica, que é uma espessura desta região, e depois também tem as placas. E quando a gente quer fazer o diagnóstico da candidíase oral, nós usamos colorações especiais em histologia, que é o PAS, também podemos usar o crocota, aqui é o PAS, e vemos as hifas, que são as compridas, e podemos ver esses redondinhos que estão aqui, são os punidos. Então, nós assim, com isso, nós fazemos o diagnóstico da candidíase. Em relação às lesões proliferativas e neoplásicas, existem lesões proliferativas tumorais que são reativas, dependendo do estímulo que está lá. Às vezes a gente está lá, por exemplo, a escovar os dentes de uma forma muito agressiva, isso vai irritar a mucosa e ela vai responder com um processo de adaptação celular, neste caso uma hiperplasia, tá bem? E manifesta-se então com uma tumoração. Nós podemos ter aqui, por exemplo, o fibroma, que é uma massa de tecido fibroso nodular, tá bem? E podemos também ter aqui o granuloma piogénico. O granuloma piogénico, estamos a falar de uma lesão vascular, um tumor vascular benigno, em que nós vamos ter proliferação de pequenos capilares, todos endotelizados, ok? Sobre um estroma conjuntivo e que está associado a um processo inflamatório, tá bem? Então, ele é um tumor benigno vascular, granuloma piogénico, tá bem? E o tratamento destas lesões, uma vez que estão ali, já apareceram, raramente regridem, então a gente vai fazer só uma pequena excisão daquilo e enviar para a anatomia patológica para confirmar a nossa suspeita, tá bem? Porque vocês, enquanto estão a olhar para aquilo, é uma suspeita, então precisam de uma confirmação. Não vão ir a fazer a biópsia ou enviar alguém para fazer a biópsia e dizer ao paciente, venha daqui a 20 dias, venha daqui a um mês, para vocês também terem um feedback da vossa suspeita. É muito importante vocês confirmarem a vossa suspeita. O próximo doente que vier precisar. Ok, imagina que vocês retiraram essa lesão e estão a pensar num granuloma piogénico. E enviam e pronto. Um granuloma piogénico. Um mês depois o doente vem e diz, olha, é um sarcoma de Kaposi. Então isso vai-vos alertar, da próxima vez que vocês tiverem outro doente com essa lesão, pensarem também, pode ser um sarcoma de Kaposi, então tem mesmo a avisar o doente, que isto em princípio é uma lesão benigna, mas não tem tanto acerto correlatório. Se vocês não disserem isso ao paciente, não disserem para ele voltar, ou então alertarem sobre o possível risco de malignidade, o que é que vai acontecer com aquele paciente? Ele chega aqui na anatomia patológica, leva o diagnóstico, diz, o médico disse que era uma coisa benigna, pega naquele papel, lê, nem sabe o que é, guarda e diz, eu depois hei de ir lá ao hospital um dia deste, e às vezes é um sarcoma de Kaposi. E quando aparece no hospital, é porque aquilo já está bem espalhado pelo organismo, tá bem? Então, vocês têm sempre que dar informação, mesmo que a informação seja um bocado assustadora, sempre alertar o doente, de uma forma delicada, não assustar assim tanto, ok? Então, aqui nós já temos as lesões já pré-neoplásicas, ok? Ou com uma suspeita de serem malignas. Então, é a leucoplasia, vamos começar pela leucoplasia, onde eu peço para vocês silenciarem. Então, nós quando estamos a falar de leucoplasia, estamos a falar de uma placa esbranquiçada que está, tá bem? A etiologia é desconhecida, ela é mais frequente em homens dos 40 aos 70 anos de idade, ok? Elas têm, como eu digo, elas são pré-neoplásicas, em 50% a 20% destas lesões, elas vão evoluir para um carcinoma epidérmico. Então, sempre que vocês veem uma placa esbranquiçada, vocês pensam primeiro em candidíase oral. Vão fazer o tratamento da candidíase oral, é um fungo, vão dar um antimicótico, por exemplo, a nistatina, ok? Ele vai fazer, e vocês devem dizer ao paciente,
Se não desaparecer a lesão, volte aqui. Ou então, o tamanho da lesão, vocês dizem, daqui a 2 semanas ou um mês, volta aqui. E vão avaliar o doente. Se a lesão continua e vocês fizeram o tratamento, o doente, partem do princípio do doente tomou o tratamento todo completo, seguiu as horas, todas as indicações, então vocês têm que fazer uma biópsia. Tá bem? Vão fazer uma biópsia e vai ser depois, o patologista vai avaliar se aquela é só simplesmente uma leucoplasia. No caso da leucoplasia, ela às vezes tem já base. É um carcinoma in situ, carcinoma in situ, ok? Até se prova o contrário, leucoplasias devem ser consideradas pré-cancerosas. Então, até a histologia séria dizer não tem displasia nenhuma. Então, vocês têm que pensar sempre nisso. O mesmo acontece com a eritroplasia. No caso da eritroplasia, enquanto a leucoplasia é uma placa branca, a eritroplasia, a gente vai fazer uma lesão, assim, superficial avermelhada, ok? Parece uma úlcera, mas com um fundo vermelho, bem? Não se conhece também a etiologia, ok? E esta também é associada a um risco de transformação maligna. E ainda maior que a leucoplasia. Então, aquelas úlceras, ali, se é um fundo vermelho, também vão pensar numa lesão maligna. E vão mandar fazer uma biópsia, tá bem? Então, o uso do tabaco, ok? Seja ele o tabaco inalatório ou o tabaco do mascar, tipo assim, é um fator de risco maior, tanto para a leucoplasia como a eritroplasia. Falando no carcinoma epidermoide da cavidade oral, então, a maior parte destes carcinomas estão associados ao consumo de álcool, também, de tabaco, ok? E também temos aqui o HPV 6. Bem, o HPV, vocês deram, quando falaram da carcinogênese, com a doutora Carla, falaram de vários subtipos do HPV, neste caso o HPV 16, os tumores da cavidade oral do pescoço, eles têm uma particularidade de terem um risco de cancerização de campo. Isso é o que é isso de cancerização, mas ele é primário, não se chama recorrência. Nós retiramos um tumor e mas vai aparecer outro. A gente diz, não. Por que está a aparecer outro? Será recidiva? A recidiva normalmente é ali quando é perto do local onde nós tiramos o tumor. Este não já é. Então o risco é maior também. Okay? O mesmo acontece também, estas vezes, é no esófago. Então, o prognóstico para os pacientes com tumores positivos que têm na etiopatogênese o HPV é melhor do que aqueles que não têm o HPV. Tá bem? Aqui podemos observar, aqui no bordo lateral esquerdo da língua, esta lesão esofítica, ulcerada, deprimida, aqui até tem membranas supurativas aqui, isto é um carcinoma. E no microscópico, a gente observa essas células epidermoides com a tia, e aqui também tem uma coisa que são as pérolas de queratina. Então a gente diz que é um carcinoma epidermoide queratinizado, produz queratina. Em relação aos tumores das glândulas salivares, os tumores das glândulas salivares, normalmente a gente costuma pensar assim, onde é que ele está localizado? Está localizado na glândula salivar maior ou está localizado na glândula salivar menor? Normalmente os tumores que estão localizados na glândula salivar maior, eles costumam ser tumores benignos. E de todos, o tumor mais frequente benigno nas glândulas salivares, neste caso, porque é misto? Porque ele tem o componente epitelial e também tem o componente mesenquimal, tá bem? Então nós podemos observar aqui nesta imagem histológica, o componente epitelial são estas glândulas ou ductos que estão aqui, alguns deles têm a secreção no seu interior, ok? E às vezes elas costumam aparecer, aqui eu não escolhi uma melhorzinha de maior ampliação, e também elas têm células mioepiteliais, tá bem?
E o componente mesenquimal? O componente mesenquimal é este estroma aqui, condromixoide. Faz lembrar a cartilagem, mas é uma cartilagem muito frouxa. Então, nós dizemos que é uma cartilagem condromixoide. Em relação às glândulas menores, quando a gente vê uma lesão na glândula menor, a gente pensa logo numa neoplasia maligna. Tá bem? É diferente na glândula parótida. A gente, quando vê uma lesão, pensamos em um tumor benigno. Isso não quer dizer que não apareçam tumores malignos na glândula da parótida, mas o mais provável é ser benigno. Por isso, é importante sempre fazer a confirmação, ok? Por histologia. E a mesma coisa eu digo, nas glândulas salivares menores também podem aparecer tumores mistos. Ok? Depois vocês vão ver, quando forem a estudar, vão ver, estão aqui as competências, então, para a patologia da cavidade oral das glândulas salivares. Ok? Passando para a patologia do esôfago. Ok? No esôfago, existem algumas anomalias congênitas, que são raras, mas podem aparecer. Então, vocês têm que saber. E elas vão aparecer em quê? As crianças, logo quando nascem, nos bebés, elas aparecem, as crianças vão aparecer com regurgitações. Logo, a primeira mamada de leite, logo a criança regurgita, ou então vai para casa e a mãe, passado algumas horas, um dia depois, volta a dizer, ele sempre que mama, chupa, logo a seguir começa a vomitar tudo, tá bem? Ou engasga-se, começa a engasgar-se, começa a ter muita tosse, tá bem? Então, elas são incompatíveis com a vida, então tem que logo, precocemente, serem corrigidas, tá bem? Nós podemos ter a ausência do esôfago, que é chamada de agenésia, podemos ter a atrésia do esôfago, que é a substituição daquele tubo esofágico, ok? Que tem um lúmen grande, por um lúmen mais estreitado, tá bem? Temos aqui uma imagem aqui, assim, por exemplo, isto poderia ser o esôfago, fica neste formato, em vez de ser assim, fica substituído por isto. E depois temos outra coisa que pode acontecer, são as fístulas, que são as comunicações. E neste caso, a comunicação vai ser com a traqueia e pode ser a diferentes níveis. Temos aqui 3 imagens, que vocês podem ver depois. A comunicação a diferentes níveis, ok? Dizer que as anomalias congénitas do esôfago, estas normalmente são incompatíveis com a vida. Então, têm que ser logo diagnosticadas corretamente para terem um diagnóstico também precoce e correto. Em relação às disfunções motoras, do esôfago vão fazer com que haja contrações descoordenadas ou desordenadas ou espasmos musculares. Então, aquele movimento peristáltico que a gente observa, okay, durante a deglutição, deixa de haver. Okay? Elas podem ser de causas idiopáticas ou causas conhecidas, por exemplo, como a diabetes. Okay? Eu vou falando sempre de causas que são mais frequentes no nosso meio. A diabetes, que é muito frequente. E vamos falar, então, de uma patologia específica que tem como característica ela ter espasmos, tá bem? Então, nós estamos a falar da acalásia. Eu não sei se acho que no meu tempo, nós quando falávamos, era no Guyton, sim, quando falávamos na fisiologia, depois sempre abordávamos um bocadinho da fisiopatologia, assim. Eu lembro muito bem, nunca mais me esqueci da acalásia, que a gente falava durante as aulas de fisiologia, tá bem? Então, a acalásia também é conhecida como cardioespasmo. Okay? A pessoa vai sentir aqui um espasmo, uma dor intensa, que pode ser muito confundida com a angina do peito, que é também por um espasmo. Ela também é chamada de aperistaltismo esofágico, okay? Peristaltismo, então não tem movimentos peristálticos, então também pode ser chamada de mega esôfago, então esôfago grande, ok? Então o que acontece na acalásia? Na acalásia nós temos perda dos gânglios do plexo mioentérico, então nós não vamos ter as contrações normais da mucosa esofágica, ok? E isto também está associado também a falta de relaxamento do esfíncter esofágico inferior, ok? O esfíncter esofágico inferior, ele então não consegue relaxar. Ele se não relaxa, então durante a deglutição, o conteúdo alimentar não consegue passar na totalidade, porque ele está ali assim. Então, ele está tenso, ele tem um aumento do seu tônus, um aumento da sua tensão. Então, fica assim, tudo muito contraído, ok? Então, são 3 características da acalásia.
há um relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior, um aumento do tônus do esfíncter esofágico inferior e uma aperistalse da própria esófago. Também são as 3 características para a gente dizer que é uma acalásia e não outra disfunção motora do esófago, ok? Então, ela pode ter como complicação, por isso que é chamada de megaesófago, a dilatação do esófago. A gente observa aqui nesta imagem, olha o diâmetro do esófago como está muito aumentado. Isto pode-se fazer um diagnóstico com um papabaritato. A gente manda o doente deglutir, ok? E depois vamos fazendo raio-x. Então, vamos ver depois a dilatação do próprio esófago, ok? É uma das maneiras. Um dos tratamentos aqui que se costuma fazer na acalásia, ok? Da cardia, porque ela está muito, nós podemos fazer é tópica, com coisa tópica, com efeito tópico, não vai ser um efeito sistêmico na cardia. E essa injeção é com uma toxina botulínica. Vocês lembram-se no semestre passado, falamos do botulismo. O indivíduo com botulismo fica todo assim, sem movimentos, que era o contrário do tétano. Então, o que nós queremos que este esfíncter fique relaxado e assim o conteúdo alimentar vai passar, tá bem? Então, o mecanismo, não sei se lembram, foi por inibição da ação, do ponto de ação da acetilcolina. Depois podem ir ver um bocadinho, se quiserem, a matéria do ano passado, só para lembrarem-se um bocadinho, ok? Depois temos as varizes. As varizes, quando nós estamos a falar de varizes, são vasos dilatados, que podem estar estão na subglucosa. Neste caso estamos a falar de varizes esofágicas. Então, estão na subglucosa do esófago e vasos dilatados tubulosos que têm sangue no seu interior. Elas podem ser de causa cirrótica, de hipertensão portal cirrótica ou de hipertensão portal não cirrótica. Mas a maior parte dos doentes têm varizes, 2/3 dos pacientes que têm varizes é por hipertensão portal cirrótica. Então, sempre que há varizes esofágicas, obrigatoriamente nós devemos palpar o fígado e pedir uma ecografia, tá bem? A ecografia vai logo nos dizer se há cirrose ou não. Então, se estamos no distrito, devemos dizer ao nosso paciente, precisamos de uma ecografia. Então, ele vai fazer uma ecografia, ou então o que é que podemos fazer? Fazer uma guia de transferência, para ele ir a uma unidade onde possa fazer melhor os estudos. Nós estamos num distrito muito longe, que não tem muitos recursos, vale a pena transferir o doente do que ficarmos com o doente retido ali, tá bem? O que pode acontecer com essas varizes? Essas varizes podem romper-se e provocar hematemeses, que são aqueles vômitos com sangue, normalmente eles podem, é mais assim, eles podem, se rompem pequeninas, podem provocar melenas, mas a maior parte provoca mais hematemeses e pode levar este indivíduo ao choque hemorrágico. Este indivíduo pode morrer de choque hemorrágico. Então, logo que há hematemeses, obrigatoriamente internar o doente e tentar ver a causa e tratar logo daquelas varizes. Depois vamos procurar a causa das varizes. Mas temos que tratar logo o doente e estancar a hemorragia. Depois temos as inflamações do esófago, é chamado esofagite. De longe, a mais comum de todas é a esofagite por causa do refluxo gastroesofágico, né? O refluxo do estômago para o esófago provoca uma inflamação da mucosa, então é chamada de esofagite de refluxo, está bem? Elas estão muito associadas, as esofagites de refluxo são muito associadas ao consumo do álcool, do tabaco, à obesidade, está bem? Alguns produtores do sistema nervoso central vão fazer um retardamento do esvaziamento gástrico, a gravidez, que é também a mesma coisa, é hormonal, que retarda o esvaziamento gástrico, ok? O aumento do volume gástrico, ok? No meu caso, principalmente da obesidade, fazer com que haja uma compressão e aumento da pressão intraabdominal, ok? Isto diminui o tônus do esfíncter esofágico inferior e aumenta a pressão abdominal, ok? Estes fatores vão fazer com que haja isto, tá bem? Então, a grande complicação da esofagite do refluxo, para além do processo inflamatório, que depois pode levar a uma inflamação crônica,
é o esófago de Barré, tá bem? Esófago de Barré, nós vimos no semestre passado, na patologia 1, quando falamos de adaptação celular. Falamos então no esófago de Barré. No esófago de Barré nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a substituição do epitélio esofágico pelo epitélio gástrico, tá bem? Temos aqui uma imagem para vos mostrar. Isto é um resquício do epitélio glandular. Desculpa. Isto é o epitélio escamoso do esófago, que aqui começa a ser substituído pelo epitélio gástrico. Então, nós começamos a ter glândulas. E sempre que há essa mudança de epitélio, há um risco de displasia, neoplasia maligna, ok? Aqui nós tivemos a mudança do epitélio, que é a metaplasia, e sempre que há metaplasia, há risco de desenvolver uma neoplasia. E temos aqui depois uma lesão, aqui o esófago de Barré, aqui, esta região, okay, que está assim meio estranho o epitélio. E quando a gente faz uma biópsia, encontramos então estas glândulas epiteliais já com displasia e outros graus de malignidade. Então aqui nós já temos o adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Tumor maligno epitelial com glândulas. Tá bem? Desculpem. Então, isto é só mais ou menos um esquema. Temos um refluxo esofágico, gástrico. Dizer que não é que eu fiz uma regurgitação hoje, que vou ter esófago de Barré. Então, tem que ser vários episódios, ok? Então, depois nós vamos ter a inflamação, a ulceração do revestimento escamoso. E estes ciclos de inflamação, cicatrização, com alteração do pH, por causa do pH ácido, vão fazer com que haja mudança do epitélio, a metaplasia glandular. Esta metaplasia glandular, associada à alteração na proteína P53, que vocês deram no semestre passado, não é? O guardião do DNA, e isto depois, mais tarde, associado a várias mutações, então leva ao desenvolvimento de adenocarcinoma. Ainda temos outras causas de esofagite, sejam causas infecciosas, intubação gástrica prolongada, ingestão de irritantes, uremia, atopia, por exemplo. Nesta imagem nós observamos aqui estas membranas esbranquiçadas que a gente observa na cavidade oral. Isto é uma candidíase oral. No caso das candidíases orais, esofágicas, uma das causas principais da candidíase esofágica é a diabetes. Então, se vocês têm um doente com candidíase, seja oral, esofágica ou vaginal, a primeira coisa que tem que pedir ao doente é uma glicemia em jejum, tá bem? Aqui para vos mostrar já uma lesão cheia de vesículas, se juntaram todas, algumas até já estão a ulcerar. Quando observamos isto assim, nós estamos a pensar em causas virais, e as duas causas virais mais comuns da esofagite são o herpes, ok? Mas também podem ser por citomegalovírus, ok? Então é necessário vocês fazerem uma biópsia para confirmar. As duas são virais também, também é praticamente o mesmo, mas é bom vocês saberem qual delas é. Depois temos ainda em relação às inflamações, temos o síndrome de Mallory-Weiss. Este síndrome de Mallory-Weiss é associado a vômitos excessivos, principalmente nos doentes alcoólatras, ok? Chama-se gastrite tóxica, ok? É por causa do conteúdo do álcool, e isto vai fazer, estas regurgitações vão fazer com que haja ulcerações, aqui assim, ulcerações na mucosa esofágica, ok? E essas lacerações são lacerações longitudinais. Então, este indivíduo pode ter hematemeses, para além da dor, e pode também ter melenas. Então, uma das apresentações clínicas até que o indivíduo pode apresentar é anemia. Então, sempre que nós temos uma anemia, devemos ir pesquisar o sangue oculto nas fezes. Temos um exame de fezes que pode nos indicar ali que está a perder sangue para um outro sítio, tá bem? Então a gente vai lá, depois vamos pesquisar. Então depois faz uma endoscopia e observa-se então as lacerações. Em relação aos tumores do esófago,
Os tumores podem ser benignos ou malignos. A maior parte dos tumores do esófago benignos são de origem mesenquimal, ok? Podem ser leomiomas, fibromas e hemangiomas. Enquanto que os malignos são, a maior parte, de origem epitelial. Nós observamos aqui no esofagograma, por exemplo, temos aqui este tumor do esófago, todo bonitinho, redondinho, ok? Isto favorece mais a um tumor benigno. Enquanto, quando observamos este aqui, ele aqui faz isto, dá a volta, é todo aqui nesta parte já meio especulado, isto é mais a favor de um tumor maligno. Então, só para vos mostrar que através dos meios imagiológicos, hoje em dia já nos dá muita proximidade do diagnóstico. Uma das especialidades que está a crescer muito é a imagiologia. A maior parte dos diagnósticos hoje em dia fazem-se só com os meios imagiológicos. Logo assim a gente observa, depois pedimos uma biópsia e confirmamos logo o diagnóstico. Há outros em que a biópsia é inacessível, então durante um comitê de tumores discute-se, olha, o doente não tem capacidade de fazer esta biópsia, mas nós, pela imagiologia, as características é mais a favor de malignidade. Então, nesse comitê, não é uma pessoa que vai decidir sozinha, são várias áreas, bem? Cirurgião, a gente está lá também nutricionista, psicólogo, é um time. E eles então dizem que, nós todos concordamos que seja maligno, então pode começar a fazer a quimioterapia, por exemplo, tá bem? E depois, mais tarde, eles vão avaliar se regrediu e pode depois, mais tarde, se o doente estiver melhor, fazer-se uma biópsia. Ok, o tumor o carcinoma do esófago, ele é muito frequente, vocês podem ver aqui a distribuição do carcinoma epidermoide, vocês veem aqui, o nosso Moçambique está aqui embaixo e a cor que ele tem, este cor de vinho, e é o que tem dos maiores números de casos. Okay? Nós temos 10 a 20 casos em 100 mil habitantes. Estão a ver, a incidência é muito, muito grande. Nós, no Moçambique, estamos lá. Moçambique, África do Sul, temos esta região também da Ásia, também aqui a China, também tem muitos casos, tá bem? Então, o carcinoma do esófago é um dos carcinomas mais comuns no mundo inteiro, ok? Ele é o 8º carcinoma neste artigo de 2018, diz que ele ocupa a 8ª posição e é a 6ª principal causa de morte em todos os doentes com cancro. A gente vai avaliar os doentes de cancro morrem de quê? A maior parte de cancro. Então, observou-se que ele é o 6º, mais causa morte, ok? Então, recentemente, nós começamos a fazer mais estudos agora, então começa-se a descobrir também muitos casos nos nossos países. Então, há um aumento bastante considerável do carcinoma de células escamosas, ok? Ele diz na África, estendendo-se da Etiópia até a África do Sul. Então, nós estamos aqui mesmo a apanhar esta parte aqui toda, ok? Depois, quem quiser ler o artigo, tá ali a referência, tá bem? Ok. É importante sempre que nós temos um carcinoma do esófago, diferenciá-lo se é um carcinoma epidermoide ou se é um adenocarcinoma. Nós, quando estávamos a falar ali do esófago de Barré, falamos de adenocarcinoma. Agora, quando estávamos a falar aqui naquele artigo, estávamos a falar do carcinoma epidermoide. Enquanto que o adenocarcinoma, ele forma glândulas, o carcinoma epidermoide é das células epidermoides, também não forma nenhuma glândula e, por vezes, até pode ter queratina no seu interior. O adenocarcinoma, ele é mais frequente nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, e o carcinoma epidermoide é mais frequente nos países subdesenvolvidos. Bem que a China já não é assim tão subdesenvolvida, ok? Mas temos a África, tudo esquecido por o nosso Moçambique, tá bem? O Brasil, o Irão. Localização, em relação à localização, o adenocarcinoma é mais associado ao esófago de Barré. Então, se está no esófago de Barré, está associado ao refluxo gastroesofágico, então ele está mais localizado no terço inferior do esófago. Enquanto que o carcinoma epidermoide do esófago pode aparecer em qualquer porção do esófago, mas ele é mais comum no terço médio, ali no meio do esófago, onde ele costuma mais aparecer. Mas ele pode aparecer também no terço inferior ou no terço superior. Tá bem? Este adenocarcinoma, mais relacionado com a regurgitação, também com o tabaco, por aí fora. Mas eu pus em volta aquilo que vocês devem mesmo se lembrar. As palavras
as palavras-chave estão ali em volta. Regurgitação. Falamos de adenocarcinoma, estamos mais a falar de regurgitação, tá bem? Quando falamos de carcinoma epidermoide, e já não, e já são mais fatores, desde fatores dietéticos, estamos a falar de países subdesenvolvidos, vocês vão se lembrar quando estudarem, o que é que nos falta? Malnutrição, nossa dieta, tá bem? Nossa dieta pode ser deficiência de vitaminas, okay? Ou deficiência de oligovid. Uma das profilaxias que se faz, e mesmo para ajudar no tratamento, vocês vão ver que são os suplementos, tanto de vitaminas como de oligoelementos, ok? Depois também está muito relacionado com o estilo de vida, ok? Isto é, aqui nós vamos incluir o álcool, os hábitos alcoólicos e as bebidas quentes. Vocês vão ver que nós temos, não sei, eu lembro de algumas avós minhas assim, que diziam, eu beber chá de termos, isso não é chá, o chá tem que estar a ferver mesmo, a borbulhar, ela arrefece, aquele chá quente a entrar assim, então isso faz mal, muito mal. Desaconselho, para além de queimar a mucosa oral, também queima a mucosa esofágica. Inflamatório repetitivo, quando deram a carcinogênese, falaram sobre isso. Há inflamações e depois vai ativar a carcinogênese. Então, muito cuidado com os processos inflamatórios recorrentes, tá bem? Outra coisa é que ele é bastante frequente também na raça negra, tá bem? Então, vamos nos precaver. Então, nós temos muito carcinoma epidermoide aqui em Moçambique, do esófago. Temos mais carcinoma epidermoide do esófago do que adenocarcinoma, tá bem? Ele pode aparecer em vários padrões, desde um padrão protruso, que é o caso aqui deste aqui, que é uma formação polipoide, ok? Que vai fazer obstrução, ou de um padrão mais difuso e infiltrativo, que vai comendo aqui, infiltrando, puxando, assim, não é? Quando a gente vai fazer o caranguejo, puxa, e neste caso leva a uma estenose muito apertadinha, então o indivíduo vai dizer que tem disfagia para sólidos, depois para líquidos, já mal consegue engolir os líquidos, né, dependendo do grau de estenose, que é acompanhado depois de regurgitação e dor retroesternal. Também. E também pode haver ulceração profunda e necrótica, então em que ele vai entrando pela parede, e se ele entra pela parede, começa depois então a provocar uma comunicação, então pode fazer uma fístula, ou então só perfurar, e provocar uma diastinite. Então, sobre o esófago era o que eu queria dizer. Patologia gástrica. Vocês sempre conhecer a anatomia, onde é que está localizado o órgão, como é que ele é constituído, depois como é que ele funciona, tá bem? Depois é que nós vamos passar para a patologia. Habituem-se sempre, vão fazer um refrescamento da matéria e depois vão fazer já a ligação com o que está alterado. Se vocês sabem como é que é o normal, então qualquer alteração então já é patológica. Nós temos a cárdia, tá bem? E aqui embaixo é o pilório. Ela também vai produzir uma certa substância, tá bem? Por exemplo, temos o muco, o ácido clorídrico, o fator intrínseco, temos a lipase gástrica, o pepsinogênio, a gastrina. São muito importantes para a digestão, ok? Então, as principais funções do estômago é armazenamento, a fragmentação, ok? Faz movimentos dos alimentos, tanto quando faz a mistura dos alimentos através dos seus movimentos de relaxamento e esvaziamento do conteúdo alimentar. Então, nós no estômago, nós temos a característica de termos forças defensivas e também temos forças de regeneração, okay? Forças que podem, elas duas estão lá dentro do nosso estômago.
defensivas é maior quantidade do que as forças agressivas. E é por isso, então, que nós não temos nenhuma patologia, nenhuma alteração. Se nós diminuirmos essas forças defensivas, então essas forças agressivas estarão em maior quantidade. Estarão na mesma quantidade, mas como diminuímos, elas podem causar lesão. Ou então nós podemos continuar com as nossas forças defensivas, mas aumentarmos as forças agressivas. Tanto uma como a outra operação vai fazer com que haja então lesão, vai? Na nossa gástrica. Nós podemos ter como forças defensivas, que é o músculo, o sanguíneo, também, que são as nossas forças protetores. Enquanto que as forças agressoras são a acidez gástrica, pH, e as enzimas pépticas, ok? Então, o que pode causar diminuição das forças de proteção? É isquemia, choque, ok? O esvaziamento gástrico tardio são alguns dos fatores que levam à diminuição das nossas forças de proteção. O que pode causar aumento das pilofares? O consumo de anti-inflamatórios não esteroides, o ácido salicílico, o consumo de cigarros, o álcool, isso vai fazer com que haja a patologia que mais leva os doentes, né? A patologia gástrica que mais leva os doentes a procurar os cuidados médicos, é a gastrite aguda. Né? A gastrite aguda é um processo inflamatório, transitório, agudo, ok? Em que nós, como é um processo agudo, nós vamos ter os carboidratos nucleares, principalmente os neutrófilos, não se esqueçam, neutrófilos, o teste ali se sair no nosso linfócitos neutrófilos, tá? Então, também vai definir como dor gástrica, pode estar associada com stress, com consumo de medicamentos ou algum alimento, e essa dor é acompanhada de náuseas e por vezes vômitos. O que pode acontecer com essa úlcera se nós não tratarmos essa úlcera? Ela pode provocar uma erosão maior da mucosa e este indivíduo começa a sangrar. Este indivíduo vai referir em 9 meses ou então melenas, está bem? O que pode acontecer com esta úlcera? Ou então esta úlcera pode evoluir para uma úlcera crônica. Pode ter uma úlcera, pode evoluir para uma gastrite crônica, mas a maior parte dos doentes continuam ali a ter vários episódios de gastrite. Está bem? Macroscopicamente, quando a gente observa a mucosa gástrica, observamos este perfilhado aqui, assim, avermelhado, são pequenas petequias na mucosa gástrica, ok? Então, e observamos melhor estas pequenas petequias, estão a sangrar, este indivíduo está a sangrar dali. Nós vimos no semestre passado, acho que eu já não me lembro, falamos das petequias, da hemorragia e classificação das hemorragias. Então, as principais causas de gastrite aguda são os anti-inflamatórios não esteroides, mas também os corticoides. Há muita gente agora a tomar prednisolona e a gente prescreve de qualquer maneira a prednisolona. Cuidado, tá bem, com a prednisolona, porque também pode levar a gastrite aguda. Não é só os anti-inflamatórios não esteroides, tá bem? O que os anti-inflamatórios não esteroides fazem? Eles vão aumentar a secreção do ácido clorídrico, mas também tem outra coisa, eles diminuem a secreção da mucina, diminuem a secreção dos fosfolípidos da superfície e diminuem a proliferação das células epiteliais. Okay? Isto vai concorrer então para o surgimento da gastrite. E temos aqui também a infecção por Helicobacter pylori, o álcool, e no vosso caso, que vocês são jovens, eu falo mais do estresse. No vosso caso, o estresse para vocês é que pode ser o grande causador de gastrite. Eu preciso de estudar, preciso muito de tirar uma boa nota, é tudo a correr, põe objetivos. Eu concordo, a gente deve pôr objetivos, não é? Mas não ficarmos tão presos àquele objetivo, que eu tenho que ter um 18, eu tenho que tirar um 18 a patologia. Então a gente começa a pensar muito, começa a ficar estressado e pode provocar uma gastrite. Eu quero tirar um 18, vou estudar e pronto, nas calmas, está bem? Não muito estresse. Tem que vocês relaxarem um bocado, descansarem, praticarem desporto,
ouvir música, não é só estudar, tá bem? São jovens, têm também desfrutarem, claro que estudar é o principal, mas também associado a outras coisas, ok? 18 que eu queria, tirei 12, não há problema, foi no primeiro teste, eu vou estudar mais um bocado e vou tirar então 18 no segundo teste. Muito bem, fui a exame, não chumbei na concorrência, não há problema, próximo ano essa disciplina continua, tá bem? Então, tentarem sempre, mentalmente, não se estressarem muito. Tentarem sempre arranjar um escape. Não um escape de fumar, andarem-se a drogar e coisas assim. Não. Um escape mental de dizer, não, vocês próprios conseguirem pôr palavras que inativem as palavras negativas. Tá bem? Para não ficarem tão estressados. Depois temos a gastrite crónica. Na gastrite crónica, nós temos quase praticamente os mesmos fatores de risco que tínhamos na gastrite aguda, ok? Mas temos aqui uma outra causa, que é as doenças autoimunes. As doenças autoimunes também estão mais relacionadas com a gastrite crónica. Neste caso da gastrite crónica, nós vamos ter um infiltrado inflamatório mononuclear, tá bem? Então, para vos mostrar aqui uma imagem de uma glândula, ok? Tem aqui um processo inflamatório crônico mononuclear e aqui começamos a ter aqui, nestas glândulas, polimorfos nucleares. Então, é uma gastrite crónica com atividade. A gente diz que é uma gastrite crónica que está a dar sintomatologia, em que está a ocorrer, tá bem? Então, o que pode acontecer com uma gastrite crónica, se não for tratado? Ela pode evoluir para uma doença ulcerosa péptica. Bem? Tá. Úlcera péptica. Normalmente as úlceras pépticas são lesões crónicas. A maior parte das úlceras pépticas é só uma úlcera, uma lesão solitária. Ela pode ocorrer em qualquer parte do trato gastrointestinal. Elas são mais frequentes no duodeno e no estômago, ok? E elas aparecem devido à exposição agressiva dos sucos pépticos ácidos, por isso que é chamada de úlcera péptica. A maior parte dos indivíduos que têm úlcera péptica são indivíduos já, jovens adultos. Como é que se diz? Mais de 40 anos de idade, como é que se diz? São jovens adultos? São adultos. Adultos é melhor, são adultos, ok? Estas úlceras pépticas têm a característica de serem recorrentes, ok? A dor é recorrente, apareceu hoje, depois vai aparecer amanhã. É uma dor que o doente vai dizer que queima, estou sentindo o estômago a queimar. Então, é a ação do ácido péptico, ok? Elas depois, às vezes, a pessoa diz, estou com fome, mas acabei de comer, a dor ainda provoca uma sensação de fome. Alguns artigos dizem que tentam distinguir, não é fácil, tentam ver alguma associação entre a comida e a dor. A úlcera gástrica, normalmente, ela é precipitada ou aliviada pela comida. Então, vocês vêm perguntar se ela está localizada no estômago ou no duodeno. Okay? Enquanto que a úlcera duodenal, ela melhora com a refeição e com os antiácidos. Por isso, se o doente está a referir que lhe dói o estômago, tem aqui uma dor epigástrica, por favor, peçam uma endoscopia, para vocês saberem o que está acontecendo lá dentro. Se é uma gastrite aguda, se é uma gastrite crônica, se é uma úlcera péptica. Só assim, com a história, a gente vai tateando assim, no escuro, como se diz, pronto, pode ser isto, pode ser aquilo. Então, peçam, se estão num hospital com recursos, vão pedir uma endoscopia para saber exatamente o que é que tem lá dentro, tá bem? Nós observamos aqui nesta imagem, desculpa, uma lesão ulcerada, ok? Aqui, que tem uma membrana por cima, ok? E depois temos aqui, parece aqui uma perfuração até já, ok? Isto é uma úlcera. A úlcera tem a capacidade
Ei, Ju, essas aulas aqui sempre estou tramado, pá. Ju, é o meu problema, Ju. Ju, essa é a terceira vez eu a perder a aula, bro.